Olá, boa noite. Eu sou William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 16 de março. O Supremo Tribunal Federal encerra análise da situação de todos os envolvidos nos atos terroristas do dia 8 de janeiro. Foram negadas 294 liberdades provisórias. Esse é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. Procuradoria-Geral da República apresenta novas denúncias contra pessoas acusadas de participar de atos antidemocráticos. STF começa a julgar ações que questionam a necessidade ou não de licitação para o serviço de transporte terrestre coletivo. E ainda, ministro Tenente Brigadeiro do Ar, Francisco Joseli Parente Camelo, toma posse como novo presidente do Superior Tribunal Militar. STF começa a julgar ações que questionam a necessidade ou não de licitação para o serviço de transporte terrestre coletivo. As informações com a repórter Marta Ferreira. A discussão é se são válidos dispositivos que permitem a oferta de serviços de transporte coletivo de passageiros interestadual e internacional sem prévia licitação, por meio de simples autorização. Duas ações questionam esse modelo de contratação previsto na Lei 12.996 de 2014. A primeira foi proposta pela Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário Interestadual de Passageiros. Alega que a Constituição diz ser dever da União prestar o serviço regular de transporte rodoviário interestadual de passageiros. A segunda ação foi ajuizada pelo Procurador-Geral da República, sob o argumento de que essa forma de contratação pode favorecer empresas que já exploram tais serviços e não garante a proteção dos consumidores. O caso foi levado para análise do plenário com julgamento conjunto dos dois processos. O relator é o ministro Luiz Fux, que começou o voto explicando que a Lei 12.996 de 2014 foi pensada para que houvesse uma adequação na prestação de serviço. Essa alteração legislativa, ela conduziu à descentralização normativa para a NTT, conferindo-lhe poderes para segurar a observância de aspectos qualitativos inerentes à adequada prestação do serviço. Então, não é uma autorização livre, é uma autorização submetida a diversos controles de processo seletivo público e requisitos de admissibilidade, e é bom que se diga que foram acrescidos pela a legislação posterior a que se referiu o Ministério Público e, além disso, também é possível, na declaração de inconstitucionalidade ou de inconstitucionalidade, nós determinamos que essas resoluções administrativas, em razão dos direitos supervenientes, essas deliberações administrativas se adequem a determinados requisitos da legislação superveniente. O relator também destacou o papel da licitação. O dever de licitar pressupõe a excludência, situação em que a contratação pela administração com determinado particular exclui a possibilidade de contratação de outrem. É precisamente o que ocorreu no presente caso. Como também estabelece a NTT em sua manifestação nos autos, no caso de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, não é necessária a escolha de apenas uma ou algumas empresas, pois todas aquelas que cumpram os requisitos impostos pelo ente regulador, elas podem competir livremente. Para Fux, a ampliação da concorrência traz mais benefícios aos consumidores. A maior oferta de prestadores, ela contribui para a universalização do serviço, atingindo uma maior capilaridade no atendimento a diferentes destinos e rotas. Em especial, por se tratar de serviço de transporte coletivo de passageiros interestadual e internacional, a universalização, ela contribui para a integração nacional, que é o ideário da Constituição Federal.
ela contribui para o direito à locomoção e contribui para a redução das desigualdades regionais, valores tão caros à Constituição e à proposta de desenvolvimento nacional. O julgamento acabou sendo suspenso e será retomado na próxima semana com a conclusão do voto do relator e dos demais ministros. O Supremo Tribunal Federal encerrou a análise da situação de todos os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro às sedes dos 3 poderes. Os números foram divulgados hoje. Repórter Renato Rosa. Nesta quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes concedeu liberdade provisória para 129 denunciados. Com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, foram aplicadas medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica aos denunciados, por incitação ao crime e associação criminosa. O ministro considerou que eles não representam mais risco às investigações ou à sociedade neste momento. Outras 294 pessoas tiveram o pedido negado. Desde o início das prisões, o Supremo trabalhou rápido para assegurar a todos os investigados o devido processo legal. As invasões e ataques no Supremo, Congresso Nacional e Palácio da República foram no dia 8 de janeiro. No dia seguinte, a Polícia Federal prendeu em flagrante 2.151 pessoas que haviam participado dos atos e estavam acampadas diante dos quartéis. Novas prisões ocorreram em outras operações da polícia. Hoje, permanecem presas 294 pessoas, sendo 86 mulheres e 208 homens. E a Procuradoria-Geral da República apresentou novas denúncias contra 100 pessoas acusadas de participar dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro em Brasília. Os denunciados devem responder em liberdade pelos crimes de incitação equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os poderes constitucionais e associação criminosa. Desde o início das investigações, o Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos já denunciou 1.037 pessoas. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral anulou nesta quinta-feira votos de candidatas ao cargo de vereador nas eleições de 2020. O entendimento da Corte foi de que a ausência de atos de campanha, a falta de movimentação financeira e votação pífia configuraram fraude à cota de gênero. Os casos envolvem candidaturas nas cidades de Porto de Mós, no Pará, Nazarezinho, na Paraíba e em Canindé de São Francisco, Sergipe. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, ressaltou a preocupação com o grande número de recursos relacionados ao descumprimento da cota de gênero. Toda a Justiça Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral aguardam que nas eleições municipais do ano que vem, os partidos políticos, os partidos municipais, nos mais de 5.000 municípios, se organizem corretamente para evitar, eu diria, quase uma enxurrada de anulações, sempre da mesma maneira, votação zerada, ou um voto, 2 votos, ou a pessoa pedindo votos para outros. E isso acaba afetando toda a composição da Câmara Municipal, porque há necessidade depois de retotalizar os votos. Então é importante que os advogados, os partidos políticos estejam atentos para evitar novamente essa fraude, essa extensiva fraude à cota de gênero. E alguns estados nós podemos perceber que tem muito mais que outros estados. A seguir, o ministro Joseli Camelo toma posse como novo presidente do Superior Tribunal Militar. Voltamos já. O Superior Tribunal de Justiça cedia até esta sexta-feira o Simpósio Internacional de Direito do Patrimônio Cultural e Natural. O evento está sendo transmitido pelo YouTube do STJ. A presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, destacou durante a abertura do simpósio que, passadas 5 décadas do estabelecimento dos direitos humanos relativos ao patrimônio cultural e natural, ainda nos deparamos com dilemas que refletem a própria essência dos direitos humanos. No campo do patrimônio cultural e natural, os desafios são imensos. A globalização, com o crescente intercâmbio de mercados, tem impulsionado os processos de industrialização e extrativismo,
pondo em xeque centros de tradição cultural, assim como a própria integridade dos espaços reservados da natureza. A Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, adotada pela Unesco em 16 de novembro de 1972, representou um marco histórico, pois pela primeira vez um tratado internacional reuniu os conceitos de conservação da natureza e dos bens culturais. Essa visão teve grande relevância com o agravamento das mudanças climáticas e os desafios globais das sociedades contemporâneas em termos culturais e ambientais. O coordenador geral do evento e vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, e o coordenador científico, ministro do STJ, Herman Benjamin, destacaram a importância de debater o tema. Nunca é demais lembrar que o Brasil é, sim, signatário da Convenção para o Patrimônio, para a proteção do patrimônio mundial, cultural e natural, comprometido com a salvaguarda e a defesa do patrimônio, que é de interesse não somente local, mas de toda a humanidade, e assim seguiremos firmes no propósito da preservação. Todos nós sabemos que não há povo realmente civilizado se não houver atenção para o patrimônio cultural. Podem se achar civilizados, mas não deixarão de ter um conteúdo, uma parcela de barbárie que é incompatível com sistemas constitucionais modernos. A embaixadora Paula Alves Souza, futura representante permanente do Brasil perante a Unesco, destacou que é preciso entender o patrimônio como um espaço do brasileiro. Eu acho que mais do que lançá-lo, introduzi-lo no diálogo, é que, de fato, que busquemos ter um arcabouço jurídico importante para a defesa do patrimônio mundial, patrimônio brasileiro natural e cultural. A ministra da Cultura do Brasil, Margarete Menezes, lembrou a importância de movimentos culturais como o Carnaval da Bahia, de Olinda e o Samba do Rio, e ressaltou que o patrimônio funciona como uma cápsula de mensagens para as próximas gerações. Essas vozes, ansiosas por verem seus direitos humanos garantidos, projetam no campo da cultura e no meio ambiente seus anseios pela construção de um mundo onde caibam todos e todas. A ministra também reforçou a importância do judiciário nessa luta. Eventos como esse, promovido pela Justiça Federal, o STJ e a Unesco, nos trazem importantes reflexões para enfrentar esse desafio, pois promovem o diálogo entre diferentes agentes da sociedade na perspectiva do direito para aprimorar o uso e a gestão dessas ferramentas de proteção e promoção do patrimônio cultural e ambiental. O evento é uma realização do STJ em parceria com o Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, com apoio da Embaixada da França no Brasil e diversas associações do meio jurídico. Antes da abertura do simpósio, foi realizado um workshop em que juízes federais e estaduais se reuniram para discutir e aprovar enunciados sobre o tema e os termos de uma declaração. Apenas magistrados participaram dessa parte do evento. O simpósio continua quinta e sexta-feira com diversos painéis e mesas redondas. Tomou posse há pouco em Brasília o novo presidente do Superior Tribunal Militar, Joseli Camilo. Ele é tenente brigadeiro da Aeronáutica, já faz parte do STM há 8 anos e vai presidir a corte até 2025. Antes da posse, o ministro conversou com a repórter Viviane Novaes e anunciou 2 prioridades: a construção da nova sede do STM e a abertura de uma vaga no Conselho Nacional de Justiça para um representante da Justiça Militar. É muito importante porque nós somos um único tribunal superior que não temos assento no Conselho Nacional de Justiça. E ontem eu tive uma notícia maravilhosa. O nosso autor, que é o senador Eduardo Gomes, ele
conseguiu todas as assinaturas e o processo já está em tramitação. Uma outra prioridade do senhor na presidência do STM é a construção de um novo prédio que seja a sede do Superior Tribunal Militar. Esse nosso prédio, ele já está com 50 anos, completa. Nós temos muito problema de infiltração. E outra coisa, nós temos um lugar na área dos tribunais superiores destinado ao Superior Tribunal Militar. Somos o único tribunal superior que não está ali localizado. Então, a nossa intenção é realmente trabalhar fortemente para nós conseguirmos os recursos, porque já temos o local, já temos o projeto executivo e falta apenas a destinação dos recursos. No próximo bloco, o Tribunal Superior do Trabalho lança projeto em homenagem a pessoas que se destacam pela atuação social em favor da diversidade e pluralidade. Voltamos já. O ministro Ricardo Lewandowski completa hoje 17 anos no Supremo Tribunal Federal. Desde o ingresso na mais alta corte do país, o ministro fez contribuições importantes para a justiça brasileira. Confira na reportagem de Renato Rosa. O ministro Ricardo Lewandowski ocupou a vaga deixada por Carlos Veloso no dia 16 de março de 2006. Em maio, ele completa 75 anos de idade, quando será aposentado compulsoriamente. Em 17 anos de trabalho no STF, Lewandowski foi relator de processos de grande relevância jurídica e social, entre eles contra o nepotismo, o de cotas raciais das universidades, sobre a liberdade de manifestação na Praça dos Três Poderes, além de ter atuado como revisor da Ação Penal 470, que ficou conhecida como escândalo do Mensalão. Uma das decisões marcantes do ministro foi em 2018, na segunda turma. Ele concedeu habeas corpus coletivo às mulheres presas preventivamente que estivessem grávidas ou tivessem filhos de até 12 anos de idade ou fossem responsáveis por pessoas com deficiência. Seguramente, mais de 2.000 pequenos brasileirinhos que estão atrás das grades com suas mães, sofrendo indevidamente contra o que dispõe a Constituição e contra o que dispõe o direito positivo brasileiro às agruras do cárcere. Em setembro de 2014, Ricardo Lewandowski tomou posse como presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça. Durante a gestão, instituiu a audiência de custódia. Desde 2015, o preso em flagrante deve ser apresentado a um juiz em até 24 horas, para verificar se foi garantida a dignidade do acusado durante a abordagem policial e se há necessidade de manter a prisão. Um instrumento previsto em acordos internacionais tem o objetivo de evitar abusos e combater a superlotação nas cadeias. Que é um programa que tem uma natureza humanitária, civilizatória, um grande passo que nós estamos dando no que diz respeito aos direitos fundamentais do cidadão inscritos na nossa Constituição. Lewandowski também teve atuação importante fora da corte. Ele foi um dos ministros do STF que assumiu interinamente a presidência da República. Em 2016, coordenou no Senado Federal o processo de impeachment contra a então presidente Dilma Rousseff. Experiência que fez com que o ministro fosse requisitado no ano passado para assumir a presidência de uma comissão de juristas, criada pelo Senado Federal, para elaborar um anteprojeto de lei e atualizar a lei do impeachment. O ministro hoje é vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele já ocupou a presidência do TSE de 2010 a 2012, quando esteve à frente das eleições gerais e foi um dos defensores da aplicação da lei da ficha limpa. O presidente do Supremo, a ministra Rosa Weber, parabenizou o ministro Ricardo Lewandowski e destacou o papel dele na Suprema Corte. Eu poderia ficar me estendendo sobre as incontáveis relatorias de Sua Excelência, mas eu me centro exclusivamente pela relevância nas causas vinculadas à saúde, à pandemia agora da Covid-19. E lembraria também da gestão brilhante de Sua Excelência
tanto na presidência desta casa como na presidência do CNJ, as inovações que trouxe para ambas as instituições e destacaria as audiências de custódia, né, que são tão relevantes, tão importantes para o nosso sistema prisional e que são, na verdade, foram implantadas a partir do trabalho na iniciativa de Sua Excelência. Parabéns, ministro Ricardo Lewandowski. Uma honra para mim dividir essa bancada com Vossa Excelência. O Tribunal Superior do Trabalho lançou o projeto Gente que Inspira, uma homenagem a pessoas que se destacam pela atuação social em prol da diversidade e da pluralidade. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, foi uma das homenageadas. Repórter Daniel Vasques. A primeira edição do projeto Gente que Inspira reconheceu o trabalho realizado por diferentes mulheres que, ao modo delas, nas áreas em que atuam e por quem atuam, fazem a diferença. Mulheres que abriram caminho na magistratura, como a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, primeira e única magistrada trabalhista de carreira a ser nomeada ao STF. E a desembargadora aposentada da Justiça do Trabalho, Ana Acker, que nas décadas de 1960 e 1970 foi perseguida e ajudou a combater a ditadura militar. Devido ao estado de saúde debilitado, Ana Acker foi representada no evento pelas filhas Marília e Clara. Falar em nome de terceiros nem sempre é tarefa fácil. Ainda mais quando essa pessoa teve uma vida tão intensa e opiniões tão marcantes sobre tudo o que viu e sobre tudo de que participou. Cabe-nos aqui representar nossa mãe, Ana Acker, e também a família nessa homenagem. A luta continua e dela não abriremos mão na busca de uma sociedade mais justa e igualitária, sem odiosas discriminações, no fortalecimento das nossas instituições democráticas e no aperfeiçoamento do nosso Estado democrático de direito. A homenagem concedida pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho se estendeu ainda à atuação da ministra dos Povos Indígenas e deputada federal eleita por São Paulo, Sônia Guajajara, e a presidente de honra da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, Creuza Maria de Oliveira, que desde a década de 1980 luta contra a precariedade e a baixa proteção social dessas trabalhadoras. É preciso que haja justiça, sensibilidade, humanidade na hora de julgar um caso de uma trabalhadora ou de um trabalhador escravo que está sendo resgatados. Porque embora nós, povos indígenas, mulheres indígenas guardiãs, somos as maiores defensoras do meio ambiente, quem mais protege a biodiversidade, nós somos as primeiras mais impactadas pelos efeitos das mudanças climáticas. O projeto Gente que Inspira faz parte do Plano Estratégico 2021-2026 do Tribunal Superior do Trabalho, que tem como princípios a valorização das pessoas e do trabalho decente, além do respeito à diversidade e à sustentabilidade. A coordenadora do projeto, ministra Kátia Arruda, lembrou que a homenagem busca reparar uma injustiça histórica contra mulheres, tratadas ao longo dos séculos como coadjuvantes, mas que ousaram romper com o lugar a elas imposto. Inspirar é fazer nascer no coração um sentimento, um pensamento, uma atitude positiva. Nos ensinam, portanto, que o lugar de mulher é onde ela quiser, é em todos os espaços, é caminhando por um processo de lutas democrático universal para todas as pessoas. O presidente do TST e do CSJT, ministro Lélio Bentes Correia, ressaltou que a iniciativa reafirma o compromisso da Justiça do Trabalho com a diversidade e destacou que as homenageadas servem de inspiração para tantas outras mulheres e meninas Brasil afora. Mulheres e meninas de diversas origens, culturas e classes sociais, mas todas, sem exceção, trazem uma marca comum. Lutam pelo direito
de sonhar. E o fazem numa sociedade patriarcal, machista e desigual. Que esse momento seja um momento de celebração da fé que temos num mundo mais justo, equitativo e que efetivamente assegure a todas as mulheres e meninas o direito de sonhar. Durante a solenidade, a presidente do STF e o presidente do TST assinaram adesão ao Pacto Nacional do Judiciário para a adoção de medidas voltadas à concretização dos direitos humanos no âmbito do Poder Judiciário, uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.